Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Hoje voltamos ao assunto seguidor solar, onde chegamos ao patamar de 60%. E, bom, vou mostrar para vocês como está o projeto no momento. Antes comento o seguinte: desde que iniciamos esses trabalhos de youtuber, onde hoje temos aí em torno de 18 mil inscritos, até aproveito, abro um parênteses para agradecer a todos vocês que estão aí nos prestigiando com suas visualizações, inscrições. E de minha parte, estou fazendo o possível para oferecer bons produtos, trabalhos interessantes dentro desse universo de geração de energia livre, energia renovável. E quero comentar também que nesse período todo que estamos trabalhando com inventos que eu chamo de engenharia fundo de quintal. Fundo de quintal porque não tem grandes recursos, tanto no aspecto financeiro como maquinária. Então não é uma tarefa fácil desenvolver alguma coisa com a ausência dos citados. Então o trabalho ora em curso eu estou considerando como meu terceiro desafio, porque o primeiro foi perfurar um poço artesiano ou semi-artesiano sozinho, onde chegamos a 16 metros, desenvolvemos uma ferramenta que pudesse facilitar nosso trabalho por trabalhar sozinho. O segundo desafio foi essa torre que está aí nas minhas costas, atrás de mim, onde fabricamos sempre no processo caseiro e a verticalizamos também sozinho, incluindo nela a turbina 3, que é uma turbina de porte considerável por se tratar de fabrico caseiro. Ok, gente? Então o terceiro desafio é isso, que já anunciamos, é o seguidor solar, porque não é uma área do meu domínio, mas as coisas que a gente não conhece, a gente consulta a moçada dos grupos, porque na parte estrutural é minha profissão. Mas tem algumas nuances que, se você não tiver orientação, você não consegue acertar. Então, felizmente, faço parte de grupos onde tem pessoas com domínio da área, inclusive lá no quadro está o nome deles. Até aproveito para agradecê-los e pedir permissão para falar disso, né? Porque é um mundo novo para mim. Ok, gente? Mas vamos deixar de conversa e vamos aos trabalhos. A moldura, conforme já anunciamos, está o conjunto geral, moldura e suporte da citada, 60% concluído. Então vocês vão observar que não tem solda ainda, em nenhum momento, tem apenas pontos. Porque isso é um procedimento normal quando se fabrica peças de relativo tamanho e projeto novo, onde você não sabe se vai tropeçar em alguma coisa. Então, se você deixa apenas inicialmente ponteado, haver necessidade de correção, o prejuízo é menor. Exemplo, pontos. Então, se eu precisar corrigir alguma coisa, apenas solta os pontos. Enquanto que se soldasse, aí perderia o eletrodo e muitas vezes a peça você não consegue mais recuperar depois de soldado. Então eu quero passar para vocês uma informação muito interessante. Eu sou da área de caldeiraria pesada e em se tratando de esquadrejar a peça, porque há situações em que a peça precisa ficar rigorosamente esquadrejada. É o caso dessa moldura. Ela está projetada para 3 painéis de 330 watts, que tem a dimensão aproximada de 2:1. O tamanho é um pouco menor que isso, mas só para arredondar valores. Então, se ficar fora de esquadro, quando você colocar na moldura, ela pode ficar descentrada. Então, conforme nosso planejamento, cujo tem por propósito deixar o painel mais ou menos na metade dessa peça, é preciso que os 3, ao serem instalados, chegue no final da forma como iniciamos, mais ou menos na metade do metalon de 20 milímetros. Aqui no meio
onde tem essas linhas, a intenção é fazer com que ele fique descansando em cima das citadas linhas. Essa costela aqui no meio é também uma forma de garantir ou preservar a integridade dos citados painéis, porque no respectivo painel também tem uma nervura assim. Então, conforme meu planejamento, ela vai descansar aqui em cima. Então o painel não vai sofrer danos em caso de ventos fortes, que vai descansar em 3 pontos, começo, meio e lá no final. E saímos do costumeiro, as pessoas que trabalham com isso, normalmente fazem os furos. Eu preferi oblongar, ou seja, furo rasgado, para facilitar a montagem. Pois bem, então quando você precisar fazer alguma coisa nesse tamanho ou mais, e você tem necessidade do esquadrejamento 100% ou 95%, você usa o seu esquadro apenas como ponto de amarração, como iniciar, para que você não comece aleatório. Mas você, ao fazer o esquadrejamento nos 4 cantos, não faça solda, deixe só ponteado. Então a forma perfeita de esquadrejar é você pegar as medidas pela diagonal. Exemplo, para o vídeo não ficar longo, se pegarmos essa trena e puxarmos diagonalmente em relação ao retângulo, ela vai mostrar simetria, ou seja, a mesma propriedade. Então aqui no caso, se eu não me engano, tem 3.575. Se puxar o lado inverso, vai dar a mesma cota. Significa dizer que está 100% no esquadro. Então, na minha área, no meu mundo, na minha profissão, qualquer coisa no mais ou menos 3 milímetros está na conformidade. Se passar disso é não conformidade. Então, como a gente tem esse hábito de trabalhar dentro de medidas criteriosas, esse é o procedimento. Estamos aproveitando o mesmo desenho, apenas com acréscimo de alguma coisa. Vídeo 02, conforme já foi dito. Então, os painéis, eu falei em algum momento em valores arredondados 2:1, mas a cota real é essa: 1960 de comprimento por 990 de largura. Por isso que no caso do nosso projeto é para 3 painéis, precisa haver esquadro para que elas não desencontrem quando colocar aqui em cima. Conforme já foi dito, há um planejamento de ficarem com folga entre si de 10 milímetros. Hoje aumentamos o desenho um pouco para que a gente possa se estender num outro aspecto. Esse foi o desenho inicial, que é uma vista lateral, onde no projeto íamos colocar o atuador aqui, conforme está mostrando o desenho. Mas, depois de iniciarmos o citado projeto, decidimos fazer com que ele fique no centro. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Ele está assim, no centro da estrutura. Então, deparamos com um pequeno impasse durante o fabrico. Aí foi preciso fazer uma vista frontal do conjunto para que eu possa explicar para vocês onde houve o impasse. A gente sabe que uma medida em paralelismo não é a mesma coisa que na diagonal ou na hipotenusa. Exemplo, esse valor aqui, que é um desenho sem escala, está nos dando 85 milímetros. Mas se você vier para esse eixo, aqui são os pinos articuláveis. Pois bem, então se você vier para esse eixo, a medida não é mais a mesma. Por isso que vai ser preciso alterar o projeto. Onde outrora havia um planejamento de 2 olhares nesse modelo, é preciso de um lado colocar um oblongo para compensar essa diferença de hipotenusa. Não iniciamos ainda essa modificação, mas está no script de trabalho. Vai ser preciso fazer isso. Daqui a pouco a gente mostra até na prática
a necessidade real disso, dessa mudança. E aproveito, lembrando que aqui na vista frontal, isso é articulação norte-sul. O leste e oeste, o nascer e pôr do sol é nesse sentido, nessa direção aqui. Antes que a gente se estenda de continuidade, deixa por aqui mencionar os grupos dos quais faço parte. Eólica fotovoltaica, energias renováveis, Israel Solar, Só e Vento Soluções com André. E agora entramos num grupo novo, bicicletas elétricas, por convite do nosso colega de inventos e conterrâneo de estado, o Moacir. Moacir, abração para você e para os demais membros desse grupo. A gente tem como estar em nossos planejamentos, nossos projetos futuros, criar alguma coisa, um veículo, um quadriciclo ou um bug gaiola elétrico com recicláveis, porque infelizmente material metalúrgico é muito caro e tem que ser na base do reciclável mesmo. E conversando com o Moacir a respeito, foi quando foi sugerido que nesse grupo tem uma moçada que tem bom conhecimento desse assunto de motores, tracionadores, aí a gente aprende alguma coisa com eles. E, como disse no início da abertura do vídeo, preciso pedir licença aos colegas que sabem mais nesse mundo de... Então, começo por CSE Solar, Engenheiro Carlos, que tem empresa que trabalha com isso, com esse mundo de energia solar. Só e Vento Soluções, o André, que também trabalha com isso. Israel tem profundo conhecimento. Só e Silício também trabalha com isso. Autonomia 2 volts, aqui conterrâneo de município, vai fazer a automação, é o Cleiton. Agradecendo ao Dr. Vlad, Manaus, que está sempre aí nos ajudando com dicas, com sugestões. E não posso deixar também de lembrar o Sambol, que também trabalha com isso. Então a todos vocês, licença para mexer com o assunto. E com relação ao atuador, vamos fazer um vídeo à parte, porque é até um fabrico banal, a moçada tem muito no YouTube, mas vamos tentar fazer a coisa mais simples possível, com custo mais baixo. Aí para isso, não foi desenvolvido ainda, estamos apenas com as peças em separado, para que a gente possa fazer uma coisa simples e possa levar para público esse trabalho. Aqui está separado o material do atuador, barra roscada galvanizada de meia polegada e esse tubo para fazer encaixe para formar o telescópico. Um tubo que se adequou bem porque ele é bastante robusto, tem a parede de 2 milímetros. E o motorzinho, até aproveito um visitante do canal, quando eu me mostrei inseguro com relação a esse motor, não lembro o nome do nosso visitante, falou, Pardal, fica sossegado que ele suporta bem. A você, meu amigo, que colaborou com o projeto também, com sugestões, obrigado, hein? A gente vai sim usá-lo, e se ele não aguentar, não segurar o tranco, a gente parte para um de 24 volts. E nesse projeto nosso, já que vamos fazer o nosso emolduramento, a nossa moldura vai fazer um movimento norte-sul, leste-oeste, é preciso que o seguidor fique com liberdade, seguidor solar, aliás, o atuador fique com liberdade para fazer esse movimento periférico, devido à citada rotação, ou à citada articulação. Isso é um terminal de, não sei se de direção, é alguma coisa de automóvel. Então como ele faz esse movimento de fato, aí ele vai se adequar ao nosso projeto. Não podemos deixar também de comentar que habitualmente as pessoas que usam o sistema solar simplesmente botam o painel no sol e gera. Mas conversando com vários colegas, principalmente o Israel, com quem eu mais interajo a respeito, foi dito que se ele seguir o sol, o seu desempenho torna-se maior, torna-se melhor. E ainda houve aquele outro lado, aquele outro pormenor da articulação norte-sul. Daqui a pouco a gente mostra na prática. Então, na minha opinião, mesmo leigo no assunto, ou um principiante,
Eu não vejo com bons olhos aquele sistema de seguidor solar com a coluna única, porque os ventos são muito agressivos quando passa de 40 quilômetros. Então, se você tem aí um seguidor solar com meia dúzia de painéis, por exemplo, eu acho muito perigoso. Os ventos podem arrancar tudo. De tal forma que esse projeto nosso, estamos trabalhando para que ele, hoje, só tenha 2 painéis, mas que ele possa comportar 3 inicialmente, mas o projeto é para que suporte 5. Então, quando a gente adquirir mais painel, a gente enxerta. A gente pega uma moldurazinha equivalente à largura de um painel, 2 por 1 mais ou menos, e coloca nas laterais, para que haja uma centração de carga. Coloca um enxerto de um lado e um enxerto do outro. Então, meu projeto, repito, nosso projeto é para até 5 painéis de 330 watts. Até como sugestão também, o metalon, esse daqui é 20 por 50, ele tem bastante robustez, então ele soma robustez e leveza. Eu tive a sorte de encontrar no reciclável, porque não é um material tão barato assim, mas eu acho, opinião bem minha, que é ideal para esse tipo de trabalho. Afinal de contas, quando você está trabalhando em cima de algo para gerar energia, tudo tem custos, tudo tem um preço. E o preço que se paga para ter um bom produto é comprar material bom. Há pouco tempo falamos lá no quadro que o norte-sul, devido à hipotenusa, faz necessário um oblongo para permitir aquele deslocamento do quadro, da moldura. Então aqui na prática vamos mostrar, justificar o porquê disso. Vamos considerar como se fosse só um painel. Então, na forma como está, considerando também, é como se aqui fosse o atuador, os 2 pistões de sustentação do painel. Então está no eixo. Então, para ele fazer essa articulação leste-oeste, é um paralelismo, zero problema. Porque ele é o quê? É um valor simétrico, ou seja, a mesma propriedade. Mas, ao fazer isso, que é o norte e sul, aí a realidade é outra. Por isso que foi dito, ele aumenta a sua dimensão. Exemplo, não é mais a mesma cota. Então por isso que a necessidade do oblongo, para que compense. Porque o atuador, ou telescópio, não vai sair dessa posição, ele vai se manter no mecanismo. Então, conversando com Israel, com Vlad, aí foi nos dito que para posicionar o sol corretamente eu colocasse um prego similar no sol e se ele gerasse uma sombra eu teria que fazer com que, articulando o painel, o conjunto, essa sombra ficasse no teto do parafuso ou prego. Então, fazendo esse ensaio por aqui, essa tábua com esse parafuso, concluímos que na atual estação do ano, aqui para a gente, para a nossa região, a necessidade de articular norte e sul foi de mais ou menos 10 graus. Como não tem sol agora, aí não dá para fazer isso. Tudo bem, então, com esses apenas 10 graus, talvez nem precisasse fazer o oblongo, mas eu preciso trabalhar com folga. É preciso que numa outra estação, onde a citada inclinação se faça necessário mais, então é preciso que ele já me dê essa tolerância. Daí o emprego do oblongo. Suporte para sustentar a moldura. Essa peça, alguém que é da área vai perguntar por que eu não botei por dentro. Pelo seguinte, aqui tem um rasgo
com uma escala onde esse estope vai limitar a 250 milímetros no curso. Então eu achei por bem deixar fechado aqui em cima e aberto embaixo, para evitar surpresas, o tubo no futuro abrir ou coisa parecida. Não abriria muito, mas ficaria sacolejando. Então, para que eu possa deixar a peça 100% desmontável, foi preciso deslocar essa peça, conforme está aqui, porque ao desparafusar o telescópico, que é uma peça, um macho e uma fêmea, né, que a gente chama mecanicamente telescópico. Então o telescópio passa direto, desmontando tudo, e a peça se torna 100% desmontável. Esses 4 tubos é para tirar o balanço da peça, que a gente chama em estrutura metálica de contraventamento, ou seja, não permite balanço. Exemplo, tudo isso é contraventamento, até em cima. Contraventamento ou treliçamento, acaba dando no mesmo. Então, como disse há pouco tempo, a meta é trabalhar com 5 painéis de 330 watts, aí achei por bem fazer alguma coisa com robustez. Aqui vamos colocar o atuador, um mancalzinho. Aqui há uma escala, nem precisa, mas para que o projeto fique completo, a gente adotou isso. Tem bastante leveza essa articulação. Se alguém for fazer alguma coisa do gênero e optar por colocar motor, sem problema. Ele é bastante leve, desde que seja fabricado com critério. Pelo fato da moldura ter a atuação norte, sul, leste e oeste, então foi preciso fazer dupla articulação. Nesse momento, ele articula leste e oeste. Mas lá na moldura tem outros olhares que é para fazer a articulação, o norte-sul. Articulação para o norte-sul. Então num desses a gente vai retirar e fazer aquilo que já foi mostrado, o oblongo. Esses pés estão em caráter provisório para o nosso projeto, porque nós temos a laje e o telhado em seguida. Então eu não sei se terei que aumentar essa altura ou diminuir não, permanecer como está ou aumentar. Por isso que ele está assim, de forma muito provisória. Se esse tamanho combinar, eu faço o corte aqui para combinar com a superfície e assim definir a aba de fixação lá na laje. Vamos fazer uma rápida demonstração do telescópico em ação. Conforme já foi dito, um ou outro permite subir 250 milímetros. Ok, meus amigos e minhas amigas, eu acho que o que tinha que mostrar já foi feito agora, dentro desse patamar de até 60%. A gente vai trabalhar no oblongo. Quando concluirmos, a gente faz um segundo vídeo já com a moldura em cima do suporte para os testes finais. No vídeo 04 é quando a gente já vai mostrar o atuador em operação, para que, se tudo ok, é quando a gente finalmente efetiva o trabalho, como é o caso de soldagem 100% e pintura.
Mais uma vez agradeço a vocês por estarem aí sempre nos prestigiando. Se o trabalho de hoje acrescentou alguma coisa para os nossos seguidores e inscritos, deixe seu like. Se não foi interessante, deixe seu dislike. Ao deixar o dislike, por favor, ajude o canal dizendo onde é que erramos, para que a gente possa corrigir. Porque trabalhamos para público e meu propósito é fazer um bom trabalho. Canal Velho Pardal na busca pela energia renovável. Desafio 01. Poço artesiano. Desafio 02. Torre metálica 10 metros. Com turbina, paz, diâmetro 5.100 milímetros. Terceiro desafio.